A grande câmara do Conselho Galáctico estendia-se para cima por centenas de metros, a luz filtrada através de paredes de cristal que existiam há 10.000 anos. 12 espécies construíram este lugar juntas. Na época em que cooperação significava sobrevivência contra os perigos de um universo desconhecido. Agora servia como um lugar onde seres poderosos decidiam o destino dos mais fracos. O embaixador Kiravan ficou sozinho no centro da sala. Ela era uma mulher alta, com mechas grisalhas nos cabelos escuros e olhos calmos, que já havia passado por muitas negociações difíceis. Ao seu redor, lágrimas crescentes e curvas colocavam os representantes de todas as principais espécies no espaço conhecido. O Valtri dominou o nível mais alto. Havia seres esbeltos com pele como prata polida e olhos sem pupilas. Sua tecnologia havia vencido as doenças, o envelhecimento e a maioria dos problemas que atormentavam as espécies mais jovens. O alto orador Valtri, um ser chamado Sorat, olhou para Kira com uma expressão que misturava curiosidade com desprezo. Abaixo do Valtri estava o Shor. Seus corpos eram feitos de cristal vivo que cortava a luz e a espalhava em arco-íris. Eles se comunicavam por meio de vibrações que seus dispositivos de tradução convertiam em fala. Os Shona aperfeiçoaram a tecnologia de escudos há 3.000 anos e não perderam uma guerra desde então. Os Dreshan ocuparam o nível militar. Eles eram criaturas enormes com o dobro da altura de um humano, com pele grossa e cinza e braços que podiam esmagar pedras. O Dreshan serviu como braço de fiscalização do Conselho. Quando uma espécie precisava ser lembrada de seu lugar, o Dreshan entregava esse lembrete. Kira já havia enfrentado públicos difíceis antes. Ela havia negociado acordos comerciais com espécies que consideravam os humanos pouco mais inteligentes que os animais. Ela defendeu o direito da humanidade de se expandir para sistemas não reivindicados, enquanto os membros do Conselho riam das naves humanas que pareciam primitivas em comparação com as suas. Mas hoje parecia diferente. Hoje pareceu uma provação. O embaixador Vance Sorat disse, sua voz enchendo a câmara através de alto-falantes ocultos, você foi convocado para responder pelo contínuo desafio de sua espécie. Kira manteve a voz firme. Eu não estava ciente de que a humanidade tivesse desafiado o Conselho de alguma forma. Uma onda de diversão passou pela câmara. O delegado tosquiado, cujo nome pode ser traduzido aproximadamente como harmonia cristalina, inclinou-se para a frente. Sua colônia em Viridia 4 recusou protocolos de integração. O seu povo rejeitou a nossa oferta de proteção. Isso é desafio. Com respeito, disse Kira, recusar uma oferta não é o mesmo que desafiar. A humanidade valoriza a sua independência. Agradecemos a atenção do Conselho, mas preferimos cuidar dos nossos próprios assuntos. Seus assuntos, Sorat, fizeram as palavras parecerem ridículas. Deixe-nos examinar seus assuntos. Ele gesticulou e uma plataforma subiu do chão ao lado de Kira. Nele estavam vários objetos que ela reconheceu imediatamente. Um revólver, uma faca de combate, uma granada de mão, um rifle com coronha de madeira. Esses itens foram coletados de comerciantes humanos na estação de Corinto, explicou Sorat. Nossos cientistas os examinaram com grande interesse. Eles usam propelentes químicos para lançar pequenos pedaços de metal. A faca é simplesmente afiada e de aço. A granada usa uma explosão controlada para espalhar fragmentos. A câmara se encheu de risadas. Kira permaneceu imóvel. Um comandante Dreshan chamado Treurose de seu assento. Ele era enorme mesmo para os padrões de sua espécie. Com cicatrizes no rosto que falavam de batalha, sobreviveu. Estudei a história militar humana. Ele disse que eles passaram a maior parte de sua existência matando uns aos outros com métodos cada vez mais criativos. Estas armas são o resultado de milhares de anos de desenvolvimento. E ainda assim, a harmonia cristalina disse que eles permanecem primitivos. Além da compreensão. Nossos escudos pessoais podem impedir que projéteis se movam a uma velocidade 10 vezes maior que a velocidade que essas armas produzem. Um único soldado tosquiado poderia atravessar um exército de humanos sem sofrer um arranhão. Sorat assentiu. É precisamente por isso que a integração é necessária. Humanidade não é capaz de se defender contra ameaças reais.
Os invasores TH esculpidos já sondaram suas colônias externas. O enxame do vazio chegará ao seu território dentro de um século. Sem a nossa proteção, a vossa espécie estará extinta dentro de 3 gerações. Kira escolheu as palavras com cuidado. A humanidade agradece a preocupação do Conselho. Mas já sobrevivemos a ameaças antes. Encontraremos maneiras de sobreviver aos futuros. Você não entende. A voz de Sorata endureceu. Isto não é um pedido. O Conselho decidiu que Viridia 4 servirá como um caso de teste para a integração humana. Uma força de manutenção da paz ocupará a colônia. Suas armas serão coletadas. Seu povo será ensinado a confiar na proteção do Conselho em vez desses brinquedos. Kira sentiu uma raiva fria crescendo em seu peito, mas manteve o rosto neutro. E se os colonos resistirem, a questão gerou mais risadas. O comandante Trio sorriu, mostrando dentes que podiam morder metal. A resistência é impossível. Temos escudos de energia que suas armas não conseguem penetrar. Temos rifles de plasma que podem vaporizar sua armadura mais forte. Temos navios de guerra que poderiam destruir toda a sua frota sem sofrer danos. Que resistência você poderia oferecer? Kira olhou ao redor da câmara. Ela viu desprezo em todos os rostos. Esses seres decidiram que a humanidade era fraca e nada do que ela dissesse iria fazê-los mudar de ideia. Palavras não funcionariam aqui. Apenas demonstração. Solicito permissão para enviar uma mensagem à Terra antes que os procedimentos continuem, disse ela. Sorata acenou com a mão com desdém. Concedido, peça ajuda se desejar. Não fará diferença. Kira pegou seu dispositivo de comunicação. Ela digitou 3 palavras e as enviou para um endereço específico conectado diretamente ao escritório de reservas estratégicas. A mensagem lida: traga a relíquia. Ela guardou o dispositivo e enfrentou o Conselho novamente. A mensagem foi enviada. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Conselho. Pergunte a Sorata, disse. Claramente entediado. Quantas guerras o Conselho travou nos últimos 1000 anos? A harmonia cristalina respondeu: 17 conflitos principais e 42 ações de execução menores. E quantos você perdeu? Nenhum. A superioridade militar do Conselho é absoluta. Kira assentiu lentamente. A humanidade travou mais de 15.000 guerras em nossa história registrada. Perdemos muitos deles. Ganhamos muitos mais. Aprendemos algo com cada um. O que os primitivos poderiam aprender que ainda não sabemos? Emoção exigida. Kira sorriu, mas não havia calor nele. Você descobrirá em breve. Só peço que quando suas forças desembarcarem em Viridia 4, vocês deem aos colonos a chance de demonstrarem suas armas antes de iniciarem o desarmamento. É uma tradição humana, uma forma de mostrar respeito pelas ferramentas que nos serviram bem. Emoção riu. Você quer que vejamos seus agricultores brincando com seus brinquedos? Tudo bem, vou permitir esta demonstração. Será divertido. Obrigada, disse Kira. Você é muito generoso. A sessão terminou. Kira foi escoltada até alojamentos reservados para diplomatas visitantes. A sala era luxuosa para os padrões do Conselho, com janelas que davam para a vasta estação que abrigava o governo do espaço conhecido. Navios de uma dúzia de espécies moviam-se na escuridão, cada um representando uma tecnologia que a humanidade mal conseguia entender. Ela ficou na janela por um longo tempo, pensando que a humanidade havia se juntado à comunidade galáctica há apenas 40 anos. Naquela época, eles eram tratados como curiosidades, como primitivos, como crianças que precisavam da orientação dos superiores. Eles foram negados como membros do Conselho. Eles estavam restritos a uma pequena região do espaço. Disseram-lhes repetidas vezes que o único caminho para a sobrevivência era a submissão. O Conselho não entendia os humanos. Eles olharam para armas humanas e viram mecanismos rudimentares. Eles olharam para naves humanas e viram designs desatualizados. Eles olharam para a história humana e viram uma violência sem fim e sem propósito. Eles não viram o que Kira viu.
Ela havia estudado a doutrina militar do Conselho. Foi elegante, formiga e eficiente. Suas armas foram projetadas para encerrar conflitos rapidamente, com um mínimo de baixas de ambos os lados. Seus escudos eram quase perfeitos. As suas táticas presumiam que qualquer espécie racional se renderia, quando confrontada com uma esmagadora superioridade tecnológica. O Conselho havia esquecido algo que a humanidade nunca pôde esquecer. A guerra não era sobre tecnologia. A guerra era uma questão de vontade. A guerra consistia na disposição de pagar qualquer preço, suportar qualquer fardo, suportar qualquer dificuldade para alcançar a vitória. Os soldados do Conselho nunca enfrentaram um inimigo que se recusasse a parar de lutar. Eles nunca haviam experimentado o horror de um oponente que continuava avançando, não importando quantos caíssem. Nunca compreenderam que as armas primitivas, usadas com determinação, poderiam superar a tecnologia superior. Eles estavam prestes a aprender. Kira virou-se da janela e começou a preparar seus próximos movimentos. Os colonos de Viridia 4 precisariam de tempo para organizar a manifestação. O comandante Tully precisaria acreditar que estava no controle, até o último momento. E o Conselho precisaria ver os resultados com os próprios olhos. Portanto, não poderia haver dúvidas sobre o que havia acontecido. Ela pensou no Museu da Terra onde a relíquia estava guardada. Foi um pedaço da história, um lembrete de quão longe a humanidade havia chegado. Crianças em idade escolar o visitaram em excursões de campo. Historiadores escreveram artigos sobre isso. A maioria dos humanos tinha esquecido que ainda funcionava, que os antigos mecanismos ainda podiam girar, que a antiga munição ainda podia disparar. O Conselho estava prestes a receber uma educação em história humana. Eles aprenderiam por que a humanidade sobreviveu a tantas guerras, a tantos desastres, a tantas ameaças de extinção. Eles aprenderiam que os humanos não lutavam porque queriam. Eles lutaram porque se recusaram a aceitar a derrota. Eles lutaram porque a rendição não estava em sua natureza. Eles lutaram contra Becca. O comandante Tully estava na ponte de sua nave de guerra e observou o planeta abaixo crescer na tela. Viridia 4 era um mundo verde e azul, rico em água e coberto de florestas. Os humanos a colonizaram há apenas 20 anos, construindo pequenos assentamentos perto do Equador, onde o clima era ameno. Sua exibição tática mostrou o layout da colônia. Ali viviam 800 humanos, a maioria agricultores e mineiros. Eles construíram edifícios simples com materiais locais. Sua energia vinha de coletores solares e pequenos reatores de fusão. Seu transporte consistia em veículos terrestres e um punhado de naves atmosféricas. Tully comandou operações maiores contra alvos mais perigosos. Esta tarefa foi um insulto à sua reputação. Ele era um veterano de 11 campanhas, um oficial condecorado que reprimiu rebeliões em 3 setores. Enviá-lo para desarmar os agricultores era como pedir a um mestre cirurgião para enfaixar joelhos machucados. Mas ordens eram ordens. O Conselho queria que Viridia 4 fosse protegido e Tully o protegeria. Ele seria profissional, eficiente e completo. Então ele retornaria às tarefas militares reais e iniciaria a sequência de pouso. Ele disse aos seus oficiais subordinados que todas as unidades seriam desdobradas para posições de ocupação padrão. Quer os assentamentos cercados dentro de 1 hora após o pouso. Seu segundo em comando, um jovem Drechin chamado Vorotho, estudou a exibição tática. Comandante, não vejo instalações militares, nem posições defensivas, nem posições de armas de qualquer tipo. Os humanos não têm forças armadas reais, disse Tully. Eles contam com o que chamam de milícias, agricultores armados, trabalhadores que treinam nos fins de semana. Eles nunca enfrentaram uma força profissional. Vorotho assentiu, mas parecia desapontado. Tal como Tully, ele esperava um verdadeiro desafio. Em vez disso, passariam alguns dias coletando armas primitivas e ensinando os humanos a se curvarem ao Conselho. Autoridade, a aterragem foi tranquila. Os 2.000 soldados de Tully se espalharam pela colônia em perfeita formação. Eles montaram postos de controle em todas as estradas. Eles posicionaram armas pesadas para cobrir todas as abordagens. Eles estabeleceram um posto de comando em uma colina com vista para o mar em liquidação.
Os humanos assistiram tudo isso acontecer sem resistência. Eles ficavam nas portas e nas varandas, observando os enormes soldados cinzentos com expressões que Tully não conseguia ler. Ele esperava medo. Ele esperava raiva. Ele não viu nenhum dos dois. O que ele viu foi paciência. Os humanos pareciam pessoas esperando por alguma coisa. Tully caminhou pelo assentamento principal com uma guarda de 20 soldados. Os humanos se afastaram para deixá-lo passar, mas não se curvaram nem demonstraram submissão. Eles simplesmente saíram do caminho e continuaram observando. Um homem humano se aproximou de Tully. Ele era velho para os padrões humanos, com cabelos brancos e rosto marcado por anos de sol e vento. Ele mancava ligeiramente, mas seus olhos eram nítidos e claros. Comandante Tully, o humano disse, eu sou Marcus Shen. Eu sirvo como administrador da colônia. Tully olhou para a pequena criatura. Marcus mal alcançou o peito. Um único golpe de qualquer antebraço de Tully seria suficiente para matá-lo. Você sabe por que estamos aqui? Tully disse, sim. O Conselho deseja recolher as nossas armas e integrar-nos no seu quadro de proteção. Você irá cumprir. Marcus assentiu lentamente. Nós cumpriremos. Mas primeiro devo pedir-lhe que honre uma tradição humana. Tully lembrou-se das palavras do embaixador. Uma demonstração. Uma oportunidade para os humanos mostrarem respeito pelas suas armas antes de entregá-las. Parecia tolo, mas Tully prometeu permitir. Explique essa tradição, disse ele. Quando desistimos de armas que nos serviram bem, demonstramos as suas capacidades uma última vez. É uma forma de homenagear sua história. Uma despedida, por assim dizer, Tully quase riu. Esses humanos tratavam suas máquinas rudimentares como coisas vivas. Foi um absurdo sentimental. Mas ele deu sua palavra muito bem. Você pode realizar sua demonstração. Meus soldados observarão. Obrigado, comandante. Precisaremos de um dia para nos preparar. Tully atendeu ao pedido. Um dia não significou nada. Seus soldados aproveitariam o tempo para concluir o levantamento da colônia e catalogar todas as armas para coleta, para que o levantamento fosse rápido. As armas humanas foram armazenadas abertamente, sem qualquer tentativa de ocultação. Os soldados de Tully coletaram rifles de caça, pistolas, facas e ferramentas que poderiam ser usadas como armas. Eles não encontraram nada que os preocupasse. Voroto apresentou o inventário final naquela noite. A contagem total é de 112 armas de fogo a 107 armas brancas e aproximadamente 50 itens classificados como ferramentas de dupla utilização. Todas as armas usam propelentes químicos ou ação mecânica simples, avaliação de ameaça, emoção, insignificante. Nossos escudos podem parar seus projéteis mais rápidos sem dificuldade. Nossa armadura pode resistir ataques diretos de suas armas mais poderosas. Um único soldado Dreshan poderia derrotar 100 humanos armados sem ferimentos graves, grunhindo emocionados de satisfação, e ainda assim o Conselho enviou milhares de nós, um desperdício. Talvez eles esperassem resistência. Vorotro sugeriu que não haverá resistência. Esses humanos sabem que foram derrotados. Sua manifestação de amanhã é simplesmente uma forma de preservar a sua dignidade. Observaremos, recolheremos suas armas e deixaremos este planeta no final da semana. Vorotro hesitou. Comandante, notei algo em comum nos humanos. O que é? Eles não têm medo. Já ocupei territórios hostis antes. Os habitantes sempre demonstram medo ao ver soldados Dreshan. Esses humanos não mostram nada. Tully considerou isso. Vorotro estava certo. Os humanos observaram os soldados com olhos calmos. Eles cooperaram com todos os pedidos. Eles responderam às perguntas educadamente, mas não hesitaram quando os soldados se aproximaram. Eles não se encolheram quando armas pesadas foram posicionadas em torno de suas casas. Talvez sejam demasiado primitivos para compreender o perigo, disse Tully, ou talvez estejam simplesmente a aceitar o inevitável. De qualquer forma, isso não importa. Eles não têm como resistir a nós. A noite passou tranquilamente.
Os soldados de Tully mantiveram suas posições ao redor da colônia. Os humanos seguiam suas rotinas noturnas como se nada de incomum acontecesse. Tudo estava acontecendo. As luzes se apagaram nas casas em horário normal. Ninguém tentou fugir ou se esconder naquela manhã com céu limpo e sol quente. Marcus Shen apareceu no posto de comando e informou Tully que a demonstração estava pronta. Tully ordenou que seus soldados formassem fileiras, de frente para um grande campo aberto nos limites do assentamento. Ele queria que eles testemunhassem a futilidade das armas humanas. Seria uma lição útil para futuras ocupações. Os humanos montaram uma fileira de alvos de metal na extremidade do campo. Os sensores de Tully indicaram que os alvos eram feitos de aço endurecido, equivalente à armadura Dreshan, uma boa escolha para fins de demonstração. Vários colonos estavam perto de um grande objeto coberto por uma folha de tecido. Os sensores de Tully não detectaram assinaturas de energia do objeto, nem radiação, nem componentes eletrônicos. Apenas metal e madeira e algum tipo de cinto de tecido. Marcus Shen caminhou até o centro do campo. Comandante Tully, obrigado por permitir esta demonstração. O que estamos prestes a mostrar é um pedaço da história humana. Foi projetado há 100 anos por um homem chamado Richard Gatlin. Tully cruzou os braços com impaciência. Prossiga, os colonos retiraram a cobertura de tecido. Tully viu um estranho dispositivo montado sobre rodas. Possuía 6 barris de metal dispostos em padrão circular, conectados a um mecanismo que lhes permitia girar. Um longo cinto de munição colocado em um dos lados. Isso é chamado de metralhadora, explicou Marcus. Foi uma das primeiras armas capazes de fogo rápido e sustentado. O Sr. Gatlin acreditava que tal arma reduziria o tamanho dos exércitos e, portanto, reduziria as baixas na guerra. Ele estava errado. Claro, Marcus continuou, mas sua invenção mudou para sempre a natureza da guerra. Tully estudou a arma com moderado interesse. Era claramente antigo, uma relíquia de uma época anterior aos humanos terem desenvolvido até mesmo o voo espacial básico. O mecanismo parecia inteiramente mecânico. Nenhum alvo de computador, nenhuma fonte de energia além do músculo humano. Seus escudos, disse Marcus, dirigindo-se diretamente a Tully. Uma tecnologia notável, eles podem impedir que projéteis se movam a velocidades tremendas. Eles calculam a ameaça que se aproxima e geram resistência proporcional. Tully assentiu. Nada pode penetrar na tecnologia de escudo do Shor. Os escudos são projetados para lidar com ameaças individuais, disse Marcus. Um projétil de cada vez. Eles calculam, respondem, recalibram e se preparam para a próxima ameaça. Isto é de conhecimento comum. Sim, Marcus fez uma pausa. O problema, comandante, é o volume. Uma jovem humana posicionou-se atrás da metralhadora. Ela era pequena, com cabelos escuros presos para trás e mãos firmes. Ela ajustou o cinto de munição e testou o mecanismo de manivela. O nome dela é Helena, Marcus disse. Ela é engenheira mecânica. Ela estudou esta arma durante anos. Ela sabe exatamente o que pode fazer. Tully sentiu uma pequena pontada de desconforto. Algo na voz do velho sugeria que esta demonstração seria diferente do esperado. Mas isso era impossível. A arma era antiga. Não representava nenhuma ameaça real. Prossiga com a demonstração. Tully ordenou. Helena começou a girar a manivela. O som que encheu o ar era diferente de tudo que Tully já ouvirá. Não fotos individuais. Não o fogo rítmico das armas modernas. Este foi um rugido contínuo. Uma parede de som que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Os barris giraram. Invólucros de latão voaram pelo ar. O cinto de munição entrou suavemente no mecanismo. E no outro extremo do campo, os alvos de metal não caíram simplesmente. Eles se desintegraram. Tully observou e ficou em silêncio atordoado enquanto o aço endurecido era dilacerado por centenas de impactos por minuto. Os alvos não se deformaram nem desabaram. Eles simplesmente deixaram de existir, reduzidos a fragmentos desfiados que se espalharam pelo campo. Seu display tático começou a exibir avisos. Vorothel gritou.
O silêncio se estendeu pelo campo como uma coisa viva. 2.000 soldados Dreshan estavam em formação perfeita. Mas a disciplina deles não conseguiu esconder o que eu vi em seus olhos. Temer. Confusão. A repentina compreensão de que tudo o que eles acreditavam sobre esta missão estava errado. Helena recuou da metralhadora. Os barris pararam de girar. Mas o calor ainda subia das ondas invisíveis do metal. Invólucros de latão gastos cobriam o chão ao redor de seus pés. Centenas deles. Evidência da destruição que durou apenas alguns segundos. Tully olhou para o alvo. Onde antes havia uma fileira de placas de aço, agora não havia nada além de fragmentos retorcidos e poeira. Seu computador tático ainda estava calculando, ainda tentando processar quando havia testemunhado. Marcos Shen não se mexeu. Ele ficou no centro do campo com as mãos cruzadas atrás das costas, esperando pacientemente que Tully falasse. Isso é impossível, disse Voroto. Ele estava verificando seu equipamento, certo de que algo devia estar funcionando mal. Essas leituras não podem estar corretas. Eles estão corretos, disse Marcos. Sua tecnologia foi projetada para impedir armas avançadas. Pulsos de energia. Parafusos de plasma. Projéteis de alta velocidade disparados de sistemas sofisticados. Seus escudos analisam ameaças recebidas e respondem com precisão calculada. Tully finalmente encontrou sua voz. Qual é o seu ponto? A metralhadora não dispara projéteis sofisticados. Dispara peças simples de metal. Mas dispara muitos deles muito rapidamente. Seus escudos não podem ser recalibrados com rapidez suficiente. Eles tentam parar uma bala, depois outra, depois outra. Antes que possam estabelecer um padrão defensivo, eles ficam sobrecarregados. Um dos tenentes de Tully, um veterano chamado Chris, deu um passo à frente. Comandante, peço permissão para testar esta afirmação com um escudo pessoal. Tully hesitou. A resposta inteligente foi recusar, retirar-se para o seu navio e reportar-se ao conselho. Mas 2.000 soldados estavam assistindo. Se ele demonstrasse medo desta arma antiga, a notícia se espalharia pelas fileiras. Sua autoridade seria prejudicada. É verdade, disse ele, mas fique no alcance máximo. Chris ativou seu gerador de escudo pessoal. O ar ao seu redor brilhou quando o campo de proteção ficou online. Ele caminhou até uma posição a 100 metros da metralhadora e ficou em posição de sentido. Eleanor olhou para Marcos, que assentiu. Ela se posicionou atrás da arma e começou a girar a manivela. A explosão foi curta, menos de 3 segundos. Mas foi o suficiente. O escudo de Chris tremeluziu, faiscou e desabou. Ele se jogou no chão quando as balas atingiram a terra ao seu redor. Uma bala atingiu sua armadura, deixando um arranhão brilhante na placa. O tenente voltou para as linhas Dreshan. Seu rosto é uma máscara de choque. Ele serviu por 30 anos. Ele nunca tinha visto seu escudo falhar. Isso foi um teste, disse Marcos. Miramos amplamente e deliberadamente. Não temos nenhum desejo de prejudicar seus soldados. Comandante, desejamos simplesmente demonstrar a verdade da nossa situação. A mente de Trio estava acelerada. 40 metralhadoras, 800 colonos. Se pelo menos um quarto deles conseguisse operar estas armas de forma eficaz, a sua força sofreria baixas catastróficas num ataque direto. A matemática era inegável. O comandante Vorotor disse calmamente, recomendo que retornemos à nave e consultemos o alto comando. Foi a opção sensata. Trio não subiu ao seu posto tomando decisões precipitadas. Mas algo mais estava acontecendo aqui. Algo que foi além dos cálculos militares. Ele deu um passo à frente, separando-se de suas tropas. Marcos o observou se aproximar sem medo. Você poderia ter nos emboscado, disse Trio. Você poderia ter escondido essas armas e atacado quando não estávamos preparados. Por que você nos mostrou em vez disso? Marcos considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Por que não queremos matar você? Nunca quisemos matar ninguém.
A humanidade passou milhares de anos aperfeiçoando a arte da guerra, não porque amamos a violência, mas porque a violência continua a nos encontrar. Aprendemos a lutar porque não tivemos outra escolha. Todas as espécies lutam, disse Trio. É o caminho da natureza. Sim, mas a maioria das espécies para de lutar quando alcança a segurança. Quando eles estiverem com comida suficiente, espaço suficiente, energia suficiente, eles se acomodam em paz. A humanidade não pode fazer isso. Temos inimigos dentro e fora. Nós lutamos um contra o outro. Lutamos contra doenças. Lutamos contra o próprio universo. E nunca paramos de desenvolver novas formas de vencer. Trio olhou de volta para a metralhadora Gatling. Esta arma tem 100 anos. Você teve 100 anos para criar outros melhores. Nós temos. As palavras pairaram no ar. Trio entendeu o que Marcos não estava dizendo. Esta demonstração não pretendia mostrar aos colonos todas as capacidades. O objetivo era mostrar o mínimo que eles estavam dispostos a revelar. O que você quer? Emoção perguntou. Queremos ficar sozinhos. Queremos viver neste planeta, criar as nossas famílias, construir a nossa comunidade. Não queremos guerra com o Conselho. Não queremos matar soldados Dreshan que estão apenas cumprindo ordens. Queremos paz. O Conselho decidiu que você será integrado. O Conselho decidiu que com base em informações incompletas, agora você tem informações mais completas. Você poderia compartilhar com eles. Trio considerou suas opções. Ele poderia tentar um ataque direto, aceitando pesadas baixas para cumprir a missão. Ele poderia solicitar reforços e especializar equipamentos para combater as metralhadoras Gatling. Ele poderia tentar negociar uma forma modificada de integração que fosse satisfatória. Ambos os lados pontilham ou ele poderia fazer algo que funcionasse. Contra todos os instintos que ele desenvolveu ao longo de décadas de serviço militar. Serviço, preciso pensar, disse ele. Não haverá desarmamento hoje. Os meus soldados manterão as suas posições em torno da colônia, mas não tomarão nenhuma ação agressiva. Você concorda em manter a mesma restrição? Marcos assentiu. Nós concordamos. Permaneceremos em nossas casas. Não abordaremos suas posições. Aguardaremos sua decisão. Trio voltou ao seu posto de comando. Seus oficiais se reuniram ao seu redor, esperando ordens. Ele podia ver a tensão em seus corpos, a incerteza em seus rostos. Afaste-se da prontidão de ataque, ele ordenou. Mantenha apenas posições defensivas. Ninguém entra na colônia sem minha autorização direta. Comandante, Vorothor disse cuidadosamente. O Conselho espera que completemos o desarmamento dentro de 3 dias. Estou ciente das expectativas do Conselho. Também estou ciente de que essas expectativas se baseavam em informações falhadas. A situação mudou. Ele sentou-se em seu console de comando e começou a redigir uma mensagem para o alto comando. Foi a comunicação mais difícil que ele já escreveu. Ele teve que explicar que uma arma antiga neutralizou as vantagens tecnológicas de toda a sua força. Ele teve que admitir que completar a missão exigiria aceitar baixas. Muito além dos limites aceitáveis, ele teve que dizer à organização militar mais orgulhosa da galáxia que 800 agricultores com armas antigas os tinham detido. A resposta veio em 1 hora. O alto comando foi desdenhoso. Eles acusaram Trio de exagerar a ameaça. Eles o lembraram de seu dever para com o Conselho. Ordenaram-lhe que prosseguisse com o desarmamento usando toda a força necessária. Trio leu a mensagem 3 vezes. Então ele fez algo que nunca havia feito em toda a sua carreira. Ele se recusou a obedecer. Ele gravou uma resposta que incluía dados táticos completos da demonstração. Ele incluiu a análise de Vorothor sobre as taxas de falha do escudo. Ele incluiu projeções mostrando que um ataque direto resultaria na perda de pelo menos metade de sua força. Você não viu o que eu vi. Ele disse em sua gravação. Você não viu os escudos projetados para impedir o colapso das armas de plasma. Sob o impacto de balas de metal, você não calculou quantos de seus soldados morrerão tentando se aproximar de um inimigo.
Quem pode disparar 600 tiros por minuto? Ele fez uma pausa. Reunindo seus pensamentos, esses humanos nos mostraram sua arma mais fraca. Eles nos mostraram aquele que guardam nos museus. Não desejo saber o que eles guardam nos arsenais. Recomendo a suspensão imediata das operações de integração, com posterior revisão. Ele enviou a mensagem IW aguardado. A noite caiu sobre Viridia 4. Os colonos permaneceram em suas casas como prometido. Os soldados Dresha mantiveram suas posições, observando a escuridão com nova cautela. No posto de comando, Trio sentou-se sozinho, pensando em tudo que acreditava sobre força e fraqueza. Ele passou a vida presumindo que a tecnologia determinava a vitória. Melhores armas significavam melhores resultados. Escudos superiores significavam invulnerabilidade. O poderio militar do Conselho era incontestável, porque o seu equipamento era incontestável. Mas ele viu uma jovem humana destruir essa suposição com uma manivela e um cinto de munição. Ela não usou computadores, sistemas de mira ou armas de energia. Ela usará um mecanismo tão simples que qualquer engenheiro competente poderia construí-lo a partir de matéria-prima. E ela fez isso com calma. Profissionalmente, sem qualquer sinal de medo ou dúvida, Trio começou a entender algo que o Conselho nunca havia compreendido. Os humanos não lutaram com a tecnologia. A tecnologia era apenas uma ferramenta, algo a ser usado, descartado e substituído. Os humanos lutaram com vontade. Eles lutaram com determinação. Eles lutaram contra uma recusa em aceitar a derrota que beirava a insanidade. O Conselho cometeu um erro terrível. Eles observaram a civilização humana e viram primitivos lutando com armas rudimentares. Eles não tinham visto os séculos de guerra que moldaram a psicologia humana. Eles não tinham compreendido que todos os seres humanos vivos descendiam de sobreviventes, de combatentes, de pessoas que enfrentaram a extinção e se recusaram a morrer. A resposta do alto comando chegou à meia-noite. Era exatamente o que Trio esperava que seu pedido fosse negado. Ele foi ordenado a prosseguir com o discernimento ao amanhecer. Em cumprimento, Lan. A reunião aconteceu em um pequeno prédio próximo ao centro da colônia. Serviu como salão comunitário antes da ocupação, um local onde os colonos se reuniam para celebrações e reuniões municipais. Agora servia como terreno neutro entre duas forças que tinham todos os motivos para se destruírem. A emoção entrou sozinha. Ele ordenou que Voroto assumisse o comando das tropas e mantivesse posições defensivas. Se esta reunião corresse mal, alguém precisava liderar a retirada. Marco Shen esperou lá dentro com 3 outros colonos. Eleanor estava lá, junto com um homem de ombros largos chamado Thomas, que parecia servir como segurança do assentamento. A chefe Befort era uma mulher mais velha chamada Doutora Sarah Park, que trabalhava como médica da colônia. Eles se sentaram em uma mesa simples de madeira. Nenhum guarda, nenhuma arma visível. Apenas 5 pessoas tentando encontrar uma maneira de evitar a morte umas das outras. Recebi ordens de completar o desarmamento ao amanhecer, disse Trio. O não cumprimento encerrará minha carreira e possivelmente minha vida. Marcos assentiu lentamente. Eu suspeitava disso. O Conselho não aceita facilmente desafios. Eles acreditam que estou exagerando a ameaça que você representa. Eles acham que um número esmagador garantirá a vitória, independentemente das suas armas. Eles podem estar certos, disse Marcos. 2.000 soldados contra 800 civis. Mesmo com nossas metralhadoras, não podemos matar todos vocês antes de chegarem às nossas posições. Trio fez os mesmos cálculos. Minhas estimativas sugerem que perderíamos aproximadamente 1.200 soldados antes de garantir a segurança da colônia. Suas baixas seriam totais. Ambos os lados seriam destruídos. O silêncio encheu a sala. O Dr. Park falou primeiro. Por que você está aqui? Comandante, se as suas ordens são claras, por que veio até nós? Trio levou um momento para encontrar as palavras certas. Porque observei meus soldados. Eu vi como eles olham para sua colônia agora. Eles têm medo, mas não da morte. Eles têm medo de se tornarem monstros.
Tomás inclinou-se para a frente. Explique, os Drechans servem como braço de fiscalização do Conselho porque somos disciplinados, profissionais e éticos. Não massacramos civis. Não destruímos comunidades. Trazemos ordem, não destruição. Se eu ordenar aos meus soldados que ataquem esta colônia, eles obedecerão. Mas saberão que estão a matar agricultores que querem simplesmente ser deixados sozinhos. Eles saberão que estão morrendo por um conselho que não pode admitir a sua própria arrogância. E você? Marcos perguntou. O que você sabe? A emoção encontrou os olhos do velho. Eu sei que servi o conselho por 34 anos. Lutei em 11 campanhas. Nunca questionei minhas ordens porque acreditava que elas serviam a um bem maior. Hoje eu questiono. Eleanor falou pela primeira vez. O que você faria se tivesse escolha? Eu retornaria ao meu navio e informaria que Viridia Quarta não é adequado para a integração neste momento. Eu recomendaria que o Conselho abrisse negociações diplomáticas com a humanidade. Em vez de tentar a submissão forçada, você pode fazer isso? Marcos perguntou, não sem consequências. No mínimo, eu enfrentaria a corte marcial por desobedecer a ordens diretas. Na pior das hipóteses, eu seria executado como exemplo para outros comandantes que pudessem considerar uma desobediência semelhante. A doutora Park balançou a cabeça. Isso parece uma punição severa por mostrar sabedoria. O Conselho valoriza a obediência acima da sabedoria. Eles acreditam que a hierarquia deve ser mantida a todo custo. Um comandante que recusa ordens, mesmo ordens tolas, ameaça todo o sistema. Thomas cruzou os braços, então voltamos ao ponto de partida. Você ataca de madrugada, todos morremos e o Conselho não descobre nada. Talvez não. Trio fez uma pausa, organizando seus pensamentos. O embaixador Vance ainda está na sede do Conselho. Se eu puder dar-lhe tempo suficiente, ela poderá mudar a situação política. Como? Marcos perguntou, ao mostrar ao Conselho o que vi. A filmagem da demonstração foi transmitida ao alto comando, mas foi considerada um exagero. Se a filmagem chegar a todo o Conselho, se cada espécie-membro vir o que a sua antiga arma pode fazer, o cálculo político muda. Helena entendeu imediatamente. Você precisa que não briguemos. Você precisa de um atraso que não pareça desafio. Sim, se eu puder informar que as negociações estão em curso, que os humanos demonstraram vontade de cooperar. O Conselho pode conceder tempo adicional. Eles preferem soluções pacíficas quando possível. É mais barato que a guerra. Marcos trocou olhares com os outros colonos. Uma conversa silenciosa ocorreu entre eles. O tipo de comunicação que surgiu de anos de convivência e trabalho juntos, podemos negociar. Marcos disse finalmente que podemos discutir termos para uma integração modificada que respeite a autonomia humana. Essas negociações poderão levar dias, talvez semanas, o que pode ser suficiente. O embaixador Vance é engenhoso. Ela tem aliados entre as espécies do Conselho que não gostam do domínio da riqueza. Se ela conseguir construir uma coligação a favor da diplomacia, a pressão para o uso da força diminuirá. Thomas ainda parecia cético, e se não funcionar, se o Conselho decidir enviar mais tropas, melhores armas, algo que possa combater nossas metralhadoras, Trio respondeu honestamente. Então enfrentaremos essa situação quando ela surgir. Mas acredito que o Conselho não arriscará uma guerra, não poderá vencer rapidamente. Eles têm inimigos em suas fronteiras. Eles não podem se dar ao luxo de serem vistos lutando contra uma espécie primitiva com armas antigas. Orgulho. Dr. Park disse calmamente, você está contando com o orgulho deles. Conto com o interesse deles. O Conselho mantém o poder através da percepção de invencibilidade. Essa percepção vale mais do que qualquer colônia. Se tiverem de escolher entre admitir que os humanos são perigosos ou abandonar silenciosamente seus planos de integração, escolherão o silêncio. Os colonos discutiam entre si em voz baixa. Trio esperou, observando seus rostos. Eram pessoas comuns, agricultores, mineiros e engenheiros. Mas eles enfrentaram um exército sem vacilar. Ele se viu respeitando-os de uma forma que nunca esperava. Marcos voltou-se para Trio.
Concordamos com sua proposta. Entraremos nas negociações de boa fé. Adiaremos qualquer conflito pelo maior tempo possível. Mas devemos ser claros sobre uma coisa. Dê um nome. Se o seu conselho enviar uma segunda força, se eles vierem com armas projetadas especificamente para nos destruir, nós iremos, eu não me rendo. Lutaremos até a última pessoa. E garantiremos que toda a galáxia saiba o custo dessa luta. Trio assentiu lentamente. Eu entendo. Eu não esperaria nada menos. Eles passaram a hora seguinte resolvendo os detalhes. Trio informaria ao alto comando que os colonos haviam solicitado negociações formais. Ele afirmaria que uma resolução diplomática seria possível se fosse dado tempo suficiente. Os colonos manteriam uma postura cooperativa enquanto preparavam secretamente defesas adicionais. À medida que o amanhecer se aproximava, Trio se preparou para retornar ao seu posto de comando. Na porta, Marcos o deteve. Comandante, posso perguntar-lhe uma coisa pessoal? Perguntar. Por que você está fazendo isso? Você mesmo disse que isso provavelmente encerrará a sua carreira. Por que arriscar tudo pelos humanos que você acabou de conhecer? Trio considerou a questão. Merecia uma resposta honesta. Quando eu era jovem, acreditava que força significava poder de destruir. O guerreiro mais forte era aquele que conseguia matar mais inimigos. O exército mais forte era aquele com as melhores armas. Construí minha carreira com base nessa crença. Ele olhou para a colônia, pacífica à luz da manhã. Hoje vi uma jovem com uma arma antiga enfrentar os maiores militares. Na galáxia, ela não tremeu. Ela não implorou. Ela simplesmente demonstrou o que podia fazer e esperou pela minha resposta. Esse é um tipo de força que não possuo. Marcos sorriu levemente. Você tem mais do que pensa, comandante. A capacidade de mudar de ideia quando confrontado com novas evidências é o tipo de força mais raro que existe. Trio retornou ao seu posto de comando e contatou o alto comando. Informou que os colonos solicitaram negociações formais sobre os termos da integração. Ele recomendou que o Conselho suspendesse as operações militares enquanto as opções diplomáticas eram exploradas. A resposta foi relutante, mas positiva. O alto comando concordou com uma suspensão temporária das operações. O embaixador Vance seria autorizado a conduzir negociações preliminares. A força de ocupação permaneceria no local, mas não tomaria qualquer ação agressiva. Foi uma pequena vitória, mas foi alguma coisa. Vorad abordou o trio após o término da transmissão. Comandante, vamos realmente negociar? Ou isso é simplesmente uma tática de adiamento? Ambos admitiram Trio. Estou dando tempo ao embaixador Vance para mudar o cenário político. Se ela tiver sucesso, poderemos encontrar uma solução pacífica. Se ela falhar, enfrentaremos a mesma escolha que enfrentamos agora. E se o Conselho enviar reforços, se eles ordenarem que ataquemos apesar dos riscos? Trio olhou para a colônia, para as casas, fazendas e vidas simples que seus soldados foram enviados para destruir. Depois terei que decidir que tipo de soldado quero ser e que tipo de legado quero deixar. Os dias que se seguiram foram tensos, mas pacíficos. Os colonos cumpriam suas rotinas diárias enquanto os soldados Drechans observavam de suas posições. As negociações começaram através dos canais oficiais, com ambos os lados evitando cuidadosamente quaisquer compromissos. Trio se viu caminhando pela colônia durante o dia, observando a vida humana de perto. Ele observou crianças brincando nas ruas. Ele viu agricultores cuidando de suas colheitas. Ele percebeu os pequenos detalhes que faziam uma comunidade funcionar. As gentilezas cotidianas e os conflitos menores que nada tinham a ver com a guerra. Estes não eram os primitivos que ele esperava. Eles eram seres complexos, emocionais e contraditórios que construíram vidas, relacionamentos e sonhos. Eles amavam, discutiam, comemoravam e sofriam como qualquer outra espécie inteligente. Eles também eram, lembrou a si mesmo, capazes de usar aquela arma antiga contra seus soldados e matá-los às centenas. Os dois fatos existiram juntos. A mensagem instantânea veio diretamente do alto orador Valtri.
Informou o trio que uma sessão de emergência do Conselho Galáctico havia sido convocada. Sua presença não foi necessária. Sua opinião não foi desejada. O Conselho decidiria o destino da humanidade sem ele, mas o embaixador Vance estava ocupado. As imagens do Viridia 4 se espalharam muito além do alto comando. Chegou a analistas militares de toda a galáxia. Foi visto por espécies que tinham suas próprias razões para se ressentirem do domínio Valtri. Levantou questões que o Conselho não podia ignorar. Trio assistiu à transmissão ao vivo da sessão de emergência de seu posto de comando em Viridia 4. Seus soldados se reuniram ao redor da tela, testemunhando o desenrolar da história em tempo real. A grande câmara parecia diferente do que ele lembrava nas instruções. Os membros do conselho, normalmente confiantes, permaneceram em um silêncio tenso. Muitas camadas estavam vazias. Seus ocupantes talvez não quisessem ser associados a qualquer decisão que estivesse prestes a ser tomada. A embaixadora Kira Vance caminhou até o centro da sala. Ela não estava sozinha desta vez. Atrás dela havia uma dúzia de humanos, cada um carregando objetos que Trio não conseguiu identificar imediatamente. Honoráveis representantes, começou Kira, agradeço ao Conselho por convocar esta sessão de emergência. Entendo que tenha havido preocupações sobre os acontecimentos em Viridia 4, Sorat. O alto orador Valtri inclinou-se para a frente. Sua pele prateada refletia as luzes da câmara, mas sua expressão era mais dura do que antes. Vimos as imagens da sua suposta manifestação. Isso não prova nada. As armas antigas não podem superar a tecnologia avançada. Com respeito, alto-falante, a filmagem prova exatamente o contrário. Seus escudos mais avançados foram derrotados em menos de um segundo. Por uma arma projetada há séculos, seus soldados invencíveis foram forçados a recuar dos agricultores desarmados. Um murmúrio percorreu a câmara. Várias espécies que antes permaneciam neutras mostraram agora interesse ativo. Isso é propaganda. Sorato insistiu. Imagens editadas. Projetadas para exagerar as capacidades humanas. Então vamos fornecer evidências não editadas. Kira gesticulou para seus companheiros. Estes são historiadores militares humanos. Eles trouxeram artefatos da longa história de guerra da nossa espécie. Cada artefato foi considerado obsoleto em sua época. Cada um foi substituído por algo mais eficaz. Os historiadores começaram a colocar objetos em uma mesa de exibição. Trio assistiu na tela da transmissão, tentando identificar o que estava vendo. Uma besta, antiga e simples, projetada para lançar projéteis por meio de tensão mecânica. Um mosquete de pederneira, bruto e lento, exigindo recarga manual após cada tiro. Uma faca de trincheira, brutal e prática, projetada para combate corpo a corpo em espaços confinados. Uma granada de fragmentação, compacta e mortal, capaz de matar vários inimigos com um único dispositivo. Cada uma dessas armas. Kira explicou que foi usado para matar milhares de seres. Todos foram eventualmente substituídos por algo que matava com mais eficiência. A metralhadora que assustou os soldados do comandante Trio tem 100 anos. Nossa infantaria atual carrega armas que fariam com que parecesse um brinquedo de criança. Harmonia cristalina. O delegado tosquiado falou. Qual é o propósito desta exibição? Você está ameaçando o conselho? Não, estou educando o conselho. Kira fez uma pausa, escolhendo as próximas palavras com cuidado. A humanidade não busca a conquista. Não queremos o seu território nem os seus recursos. Passamos milênios a lutar entre si e estamos cansados da guerra. Queremos comércio, cooperação, amizade, se possível. Mas não seremos subjugados, desarmados ou controlados. Você fala de amizade enquanto exibe armas de destruição em massa. Suroto disse friamente, falo honestamente. A humanidade aprendeu que a paz requer força. Não exibimos essas armas para ameaçar você. Nós os exibimos para explicar por que nos ameaçar é tolice. Ela se virou para se dirigir à câmara mais ampla, olhando para as lágrimas cheias de representantes de toda a galáxia. Todos vocês ouviram a posição oficial do Conselho. A humanidade é primitiva.
Nossa tecnologia está séculos atrás da sua. Não representamos nenhuma ameaça a qualquer poder estabelecido. A filmagem de Viridia 4 prova que esta avaliação está errada. A câmara estava totalmente silenciosa. Cada ser presente estava ouvindo G com total atenção. Pedimos reconhecimento como iguais. Um assento neste conselho. Uma promessa de que nenhuma espécie membro tentará novamente ocupar o território humano. Em troca, oferecemos a mesma paz que solicitamos. Nenhuma força humana jamais ameaçará o espaço do conselho. Surota levantou-se, a voz aumentando de raiva. Você se atreve a fazer exigências? Você vem perante este conselho com relíquias e ameaças e espera que nos curvemos diante de você. Esperamos que você seja racional. A voz de Kira permaneceu calma. Você pode aceitar nossa oferta e ganhar um aliado valioso. Ou você pode rejeitá-la e enfrentar uma guerra que lhe custará muito mais do que você imagina. Nossas frotas poderiam destruir toda a sua civilização em uma única campanha. Talvez. Mas quantos dos seus soldados morreriam no processo? Quantos navios seriam perdidos? Quantos séculos de desenvolvimento seriam gastos na reconstrução do que a humanidade destrói antes de cair? Kira se aproximou da lágrima do orador. Vocês construíram o seu poder partindo do pressuposto de que a tecnologia garante a vitória. Você esqueceu algo que a humanidade nunca teve permissão de esquecer. A guerra não é sobre armas. A guerra tem a ver com vontade. E nenhuma espécie nesta galáxia. Será que a vontade de lutar que a humanidade desenvolveu ao longo de milhares de anos de conflito contínuo? Um delegado Dreshan levantou-se da lágrima militar. Trio o reconheceu como um comandante sênior, alguém com experiência genuína em batalha. Revi a filmagem de Viridia 4. O comandante disse, falei com o comandante Trio. Executei. Simulações baseadas em armas e táticas humanas. O embaixador está correto. Um confronto militar direto com a humanidade seria catastrófico, independentemente do resultado. Outro delegado falou e outro. Espécies que pareciam firmemente alinhadas com o abutre começaram a expressar dúvidas. Foram levantadas questões sobre o custo da integração forçada. Foram manifestadas preocupações sobre a mensagem que tal agressão enviaria a outras espécies. Considerando a participação no Conselho, o cenário político estava mudando diante dos olhos de Trio. Depois de horas de debate, foi convocada uma votação. A pergunta era simples. O Conselho deveria prosseguir com a integração forçada da humanidade? Ou deveriam ser exploradas alternativas diplomáticas? A votação foi unânime pela diplomacia. Trio observou a expressão de Surota mudar de raiva para resignação. O alto orador foi superado por um embaixador. Ele foi considerado um representante dos primitivos. O domínio do abutre no Conselho foi desafiado e considerado insuficiente. O Conselho reconhece o pedido da humanidade para relações diplomáticas formais. Surota anunciou sua voz monótona e fria. Os protocolos de integração estão suspensos por tempo indeterminado. As forças de ocupação retirar-se-ão imediatamente. O embaixador Vance está autorizado a negociar os termos da adesão humana ao Conselho. Kira é um pequeno presságio. A sabedoria do Conselho é apreciada. Em Viridia 4, Trio ordenou que suas tropas iniciassem os procedimentos de retirada. Os colonos saíram de suas casas, observando os enormes soldados cinzentos embalarem equipamentos e embarcarem em ônibus. Não houve celebração, nem alegria visível. Apenas um alívio silencioso. Marcos Shen se aproximou de Trio enquanto o comandante se preparava para sair. Obrigado. Marcos disse simplesmente. Trio balançou a cabeça. Eu fiz o que era necessário. Você me mostrou a verdade. O Conselho me mostrou as consequências de ignorá-lo. O que vai acontecer com você agora? Enfrentarei uma investigação sobre minha conduta durante esta missão. Minha carreira provavelmente está encerrada, mas não serei executado. Não quando minhas recomendações se mostraram corretas. Marcos estendeu a mão num gesto humano de respeito. Trio pegou com cuidado, ciente de quão facilmente ele poderia esmagar os frágeis dedos humanos. Se você precisar de um lugar para ir,
disse Marcos. Vere dia 4 irá recebê-lo. Trio embarcou em sua nave e decolou. Abaixo dele, a colônia ficou menor, tornando-se um padrão de edifícios e campos cercados por floresta verde. Parecia pacífico, normal. Nada parecido com um lugar que mudou o equilíbrio de poder na galáxia. 3 meses depois, o primeiro culto humano entrou no espaço do Conselho. Chamava-se Perseverança e não carregava armas antigas. Sua tripulação era formada por uniformes simples, sem metais ou decorações. A sua missão era puramente diplomática. Representantes de todas as espécies do Conselho vieram observar o seu rival. Eles estudaram o projeto do casco, as assinaturas do motor, os sistemas de armas, os cálculos finais e compararam as especificações com as de suas próprias embarcações. A nave de guerra humana não era a nave mais poderosa no espaço do Conselho. Não era o mais rápido nem o mais avançado, mas era diferente em aspectos que as espécies do Conselho consideravam perturbadoras. Sua armadura era mais espessa que o necessário. Seus sistemas redundantes foram multiplicados além da razão. Suas armas foram projetadas para disparos sustentados, em vez de ataques de precisão. Tudo nele sugeria que seus construtores esperavam muito. Conflitos brutais em vez de vitórias rápidas. Este era um navio de guerra construído por uma espécie que conhecia intimamente a guerra. Uma espécie que passou milênios aperfeiçoando a arte da sobrevivência contra probabilidades impossíveis. Uma espécie que não exibia a sua real força, mantendo-a escondida. Esperando que nunca fosse necessário, o embaixador Dot Vance ficou no deck de observação da estação municipal, observando Perseverança tomar posição ao lado de navios de uma dúzia de outras espécies. Eles ainda não entendem. Ela disse calmamente para si mesma, o Conselho acreditava que continha uma ameaça potencial. Eles acreditavam que a diplomacia tinha evitado uma guerra que poderia ter lhes custado caro. Eles acreditavam que a humanidade tinha existido,